Eu fui um garoto desobediente, cheguei a apanhar de meu pai várias vezes, faltei com respeito a ele quando dizia que ele só batia em mim porque eu era pequeno. Eu fui uma pessoa que já garotinho, eu pratiquei um ato como de um ladrão. Por quê? Porque eu tinha visto uma gaiolinha de arame na casa do menino que morava ao lado, e tinha um periquito, e achei muito bonito, eu, encantado com a beleza daquele pássaro, eu quis pegá-lo para ver. Quando eu peguei, ele picou a minha mão, eu abri a mão e o pássaro fugiu. Eu aí pulei o muro, voltei para casa e estava algum tempo depois, eu vi a voz do menino dizendo: quem roubou meu passarinho? E eu sabia que tinha sido eu que abri a porta, que fui mexer e nada fui dizer para ele. Quer dizer, já de criança, agindo mal, agindo erradamente. Depois eu fui um mau estudante, né? Eu passei por vários colégios, depois interrompi os estudos e meu pai me havia colocado para estudar música na Escola Superior de Belas Artes, mas junto com alguns colegas de adolescência, eu formei um conjunto e passei a trabalhar como músico profissional na noite. Toquei em vários clubes, e aí se sucediam as bebedices, as namoradas. Eu passava a encarar a namorada como um troféu, as conquistas eram como um jogo, e Deus era um assunto distante na minha vida. Cheguei a trabalhar no comércio, trabalhei como músico, trabalhei em diferentes empresas, e depois, lá um dia, eu resolvi ser médico, né? Mas já na minha adolescência, antes de chegar a essa fase médica, a minha mãe, a minha família, que inicialmente era católica, passou a ser espírita, e já na adolescência, dado o meu comportamento impulsivo, eu aprendi um pouco de artes marciais, era aquela pessoa que não levava desaforo para casa, e me afeiçoei a armas de fogo, pratiquei tiro durante muito tempo, graças a Deus nunca feri ninguém, mas tinha aquela admiração por armas e possuí várias armas. Minha mãe levou a esse centro espírita quando eu era adolescente, e lá após uma reunião, eu estava sentado lá numa sala, e aquelas 5 senhoras e um senhor que estavam numa mesa, algumas senhoras e um senhor que estavam na mesa, a mesa mais elevada, que estavam conduzindo a reunião que tinha havido ali no local, e ficou após a reunião só eu sentado ali com minha mãe, e de repente uma daquelas senhoras mudou a voz e disse assim: você matou uma criança em outra encarnação. Eu, no momento, não acreditei naquilo, precisaram até conversar comigo e terminaram me levando num cubículo onde eu deveria tomar passes. E a família continuou com essa coisa de espiritismo, e passaram-se os anos, eu resolvi, aos 27 anos, iniciar o curso médico, onde estudei como bolsista na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco. E nessa faculdade eu cheguei, durante o curso, a casar com a minha primeira esposa, pessoa que eu havia conhecido por ocasião de passar, naquela época meu pai tinha um consultório também na residência, e quando eu ia saindo para uma das minhas noitadas, eu passei por ela e perguntei se ela queria uma carona, e que carona foi essa, e nós começamos a namorar, e antes de terminar o curso médico nós estávamos casados. Mantive esse casamento por 20 anos, foram 20 anos de adultério, e é óbvio que isso traria alguma consequência. Então minha família sempre dizia que eu tinha um karma, porque eu não desenvolvia, e eu não aceitava bem o espiritismo, só que essa primeira esposa, ela era uma pessoa que se envolvia com Umbanda, e através de um sobrinho dela, que dizia ter algumas coroas da Umbanda, me levou a um centro desse de Umbanda, onde a minha impressão foi a seguinte: se existe inferno, é isso aqui. Acontece que nesse local, uma pessoa toda vestida de verde, como aquela roupa que o cirurgião veste no hospital,
mas portando um arco e flecha, começou a disparar aquilo lá dentro, e eu vendo na hora ele feriu alguém. De repente ele parou e pegou um pano com um lenço grande verde e saiu rodando e tocando nas pessoas que estavam à minha frente. E aquelas pessoas iam caindo como que desmaiadas. E eu fiquei olhando, ele veio até mim, passou aquele pano várias vezes por cima de mim, e eu olhando espantado para ele, ele ficou como enlouquecido, deu uma carreira, pulou o muro daquele local e saiu correndo por um terreno baldio ao lado. Ainda assim, esse sobrinho dela me levou outras vezes ali. Em uma das ocasiões, esse mesmo homem que estava de verde agora estava vestido de mulher, e ele tinha a unha do indicador bem grande, que eu acho que mais de 1,5 centímetro, uma coisa monstruosa aquela unha, e de repente ele pega uma galinha, enfia aquela mão, aquele dedo lá na galinha, arranca um coração, quando eu vi ele já tinha empurrado de garganta abaixo por mim. O tempo foi passando, e lá um dia eu estou lá, e alguém veio me entregar uma garrafinha de mel. E eu perguntei, por que isso? Ele disse, não, isso é o caboclo aí, seu que já prestou muito serviço, que caboclo? Ele disse, não, o senhor já recebeu aí mais de 17 entidades, não sei o quê. E eu, dentro daquela coisa, sem sequer pensar no que estava fazendo, até que me envolvi com uma outra pessoa de lá, que era como uma cigana, e a minha vida ia de água abaixo. Para que se tenha uma ideia da consequência da decadência que eu cheguei, quando a minha filha era adolescente, eu cheguei e fui apresentá-la a um amante para ver se ela aprovava, de vez quando eu já dizia que não gostava da mãe dela e que ia me divorciar, mas só ia querer uma pessoa que minha filha aprovasse. Portanto, uma das maiores barbaridades que eu fiz com a minha filha. E, por consequência, depois que eu me divorciei, houve uma queda financeira, uma queda também a nível de saúde, né? Eu continuei com a vida assim de mais adultério, trocando de namorada e de parceira, como quem troca de copo de guaraná, e levando uma vida completamente desregrada diante de Deus. Foi então que surgiu a queda financeira, onde pessoas de maus escrúpulos me arruinaram financeiramente de uma hora para outra, ficando eu vários anos no Serasa e me iludindo como se uma pessoa que eu fosse até ajudar, e essa pessoa simplesmente ficou com um carro que eu havia comprado e não pagou, e esse carro ninguém conseguiu encontrar mais. E, enfim, eu passei por um tempo de adoecimento e de miséria espiritual e financeira. Aí surge a segunda etapa da minha queda. Passei um mês quase sem memória, e ao sair de um hospital da empresa onde eu ocupava um cargo de segurança, de confiança, aliás, fui levado pela pessoa que cuidava da minha sala, de trazer água com café e fazer a higiene da sala, e me vendo ali desnorteado depois que eu saí do hospital, me levou para a casa da mãe dela, onde passaram a cuidar de mim, mas era um lugar afastado do centro, uma comunidade de periferia, e nesse local, como em todo local, havia todo tipo de gente, inclusive muitas pessoas da marginalidade. E essa pessoa, através de um envolvimento tal que chegou a confundir até inicialmente a minha família, e me envolveu de tal maneira que passou a viver alguns meses comigo, mas para minha surpresa, eu sofri uma queda, sendo desmoralizado publicamente, traído publicamente, espoliado de todos os sentidos, espiritualmente, financeiramente e tudo mais. Cheguei a ponto de querer pagar para obter a liberdade, e uma das coisas que fez foi que eu havia dado um imóvel para que ela assinasse lá o divórcio, pensando que ficaria livre. Não sabia eu que logo após isso eu sofreria nova queda financeira, porque eu pensava em seguida dar logo um imóvel para minha filha e para o meu filho.
e não consegui mais fazer isso devido a esse segundo debate financeiro e de saúde. Então, um belo dia, atendendo lá no posto da prefeitura, que atendia pelo SUS, uma senhora que eu havia atendido algumas vezes chegou lá e me entregou um presente, e o presente foi este livro aqui que eu nunca tinha visto. Como vocês podem ver, é uma Bíblia, eu jamais tinha tocado uma Bíblia, ela tem 51 anos que foi impressa, eu aguardo até hoje, tanto é que está assim, apesar dos cuidados que eu tenho com ela. E eu levei para casa para ler essa Bíblia sem nada saber, e não conseguia entender nada. Eu digo, acho que eu estou cansado. E descansei alguns dias, voltava a ler e não entendia nada. Até um momento em que eu acho que disse para mim mesmo, se ninguém me ensinar isso, o que eu vou fazer? Como é que eu vou entender? Então eu não sei porque havia um caderno aspiral como esse aqui, que era novinho, e eu comecei a fazer anotações de pontos que me chamaram a atenção aqui na Bíblia. Esse caderninho já está tão velho, caiu a capa, está com as folhas amarelas, e após algum tempo, eu comecei a ler sobre determinados assuntos, e o que não me chamava a atenção logo é que como é que eu era direcionado para ler algo, de repente ser invadido por uma vontade de escrever, eu que nunca havia escrito nada, e surgiram alguns livros, um deles não está aqui comigo, mas eu tenho aqui em casa. O primeiro livro foi Quem é Jesus, o segundo foi esse, o Evangelho tal qual ele é, o terceiro, Correção de Rumo, e um outro, que o Agnóstico, e finalmente um livro que eu não cheguei a publicar, tanto é que ele foi encadernado, eu guardei, que se refere ao Anticristo. Deixada a questão do Espiritismo, uma das ocasiões, quando eu estive no apartamento onde morava com a minha primeira esposa, eram as 2 horas da tarde, estava tudo muito arrumadinho, e eu senti que havia alguma coisa diferente naquela casa, e olhava, estava tudo no lugar. Eu passei lá só para pegar algo, um documento, alguma coisa, mas sentindo incomodado, até que eu cheguei à área de serviço, e havia, estava tudo arrumadinho, havia um armarinho onde eram colocados produto de limpeza e tal, e de repente eu abri aquele armarinho e vi assim um vestido longo de cor azul e amarela, e alguns potes de barro. Aquilo me invadiu uma certa fúria, sabe? Eu pisotei aquilo, quebrei, acho que rasguei aquele vestido, porque aquilo era coisa de Umbanda. Mas de qualquer maneira, a minha esposa seguia aquilo e eu também segui. Depois, né, me envolvi com aquilo. Obviamente, tudo isso veio trazendo um preço que eu não enxergava. Com essa questão do segundo casamento, meus filhos se afastaram de mim, porque eles não sabiam o que era a vida que eu estava levando, o grau de sofrimento que eu estava enfrentando, e para eles eu havia dado uma coisa que havia negado aos meus filhos, inclusive até um carro, né, que esse carro, quando foi adquirido no repasse, eu não sabia que estava sendo repassado por um amigo dessa segunda esposa. E no final, estava no nome dela. Eu acredito que se fosse casada comigo até eu morrer, o carro ficaria para ela. E depois eu consegui comprar um carro, meu primeiro pensamento foi dar para minha filha. Estava a minha surpresa quando ela disse o carro é meu, e realmente estava no nome dela. Então, meus filhos passaram a desgostar de mim, e eu os procurei muito tempo depois da separação e não conseguia localizá-los, até que localizei numa casa que não tinha a mínima condição de habitação, e fiz o máximo esforço que pude para tirá-los o mais rápido possível para um lugar onde houvesse dignidade para que eles morassem. Sempre tive amor por meus filhos, mas não sabia que eu estava causando os maiores males. E os males que eles pensaram que eu estava fazendo, o Espírito Santo me mostrou, me trouxe à memória esses outros atos terríveis que eu tinha cometido contra Deus e contra meus filhos, por não podia lhe dar uma boa orientação espiritual, nem um bom exemplo como pai. Não consegui ser bom irmão, porque nunca me entendi bem com os irmãos. Não consegui ser bom filho, porque dei muitas preocupações aos meus pais.
Não consegui ser um bom pai e tento ser um médico há 42 anos e ainda não consegui. O fato é que, após esse segundo casamento, quando eu consegui finalmente o divórcio, uma das minhas irmãs, que é espírita, ela disse que vinha sendo incomodada por uma sua amiga, uma senhora de idade, se não me engano, mais de 70 anos de idade, que morava no mesmo bairro que ela, e disse: olha, tem um irmão seu, irmão mais velho, o nome dele é Paulo, e ele precisa fazer um exame urgente, que ele tem um tumor na cabeça. E minha irmã ficava me aperreando para eu fazer um check-up, e eu respondia: não tenho tempo para estar procurando besteira, eu não estou sentindo nada, eu não acredito nessas coisas. Mas tanto ela me pressionou, que eu, para me ver livre daquela pressão, fui fazer o tal check-up. Só que eu não tinha tumor na cabeça. Foi encontrado, a pedido de um professor da cadeira de pneumologia da Universidade Federal de Pernambuco. Aqui está a requisição dele. Eu vou ver se há condições de focar aqui, só para ver que é um tumor, porque havia o hábito de tabagismo. Está dando para focar bem aí? Havia o hábito de tabagismo e ele encontrou a lesão pulmonar. Sim, porque desde os 15 anos de idade eu me envolvi com fumo, né, com tabagismo, e a despeito de tudo quanto é tratamento, medicamento, para me libertar daquilo, não consegui. No entanto, feito o primeiro exame, eu gostaria de mostrar aqui que é um tumor, que foi uma lesão que foi encontrada com 13,5 centímetros de área. No lobo inferior, no segmento superior do lobo inferior direito. Ao tomar a medicação, porque eu me submeti à biópsia pulmonar, e não ficou exatamente esclarecido o que era o tumor. Não era uma neoplasia, não era um tumor maligno, mas também não se identificou exatamente, e se iniciou alguns medicamentos como se tratasse de um processo infeccioso pulmonar. Só que ao tomar esse medicamento, eu tive uma reação tão violenta, que eram vários medicamentos, que eu fiquei internado 15 dias num hospital, num grande hospital aqui da cidade, e fui muito bem tratado pelos colegas, mas eu fiquei quase irreconhecível, as mãos eram amarradas em placas de gelo e o meu rosto completamente deformado, e ao ter alta eu tomei a decisão de não mais tomar medicamento. Então, uma das minhas irmãs, que é também médica, disse que ia me levar a um psiquiatra, porque eu ia morrer se não tomasse a medicação. O fato é que eu deixei aquilo para lá e um ano depois eu fui ao mesmo serviço e eu li a primeira tomografia datada de 25 de janeiro de 2013. No dia 22 de janeiro de 2014, eu gostaria de apresentar aqui, eu vou ler o texto e apresentar para vocês mais perto. Alteração fibronodular contínua com banda parenquimatosa no segmento superior do lobo inferior do pulmão direito, agora menor que em estudo datado de janeiro de 2013, menos espessa e também com menos espiculações irradiando da mesma.
11 meses depois, continuando com o hábito de tabagismo, apesar de ter dado várias palestras a respeito, apesar dos estudos e dos malefícios que eu sempre falei que o fumo fazia, eu dizia às pessoas: olha, eu sou tabagista, mas para que não aconteçam com vocês o que pode certamente acontecerá comigo, eu tenho que dizer para vocês o que é o tabagismo. Então, a despeito de não ter me livrado desse vício, no dia 29/11 de 2014, portanto um pouquinho menos de um ano, eu me submeti à terceira tomografia no mesmo serviço, um serviço de ponta, onde se marcou o seguinte: não há evidências de consolidações parenquimatosas, nódulos ou massas pulmonares sem nenhum medicamento. E esse processo ocorreu já eu com a idade já avançada, né? Porque eu tenho 72 anos, vou agora em junho completar os 73 de idade. À medida que a idade avança, a imunidade cai. E continuando como tabagista pesado, infelizmente, durante esse período. Nesse meio tempo, eu comecei a ler um pouco sobre hinduísmo, sobre budismo, sobre o próprio espiritismo, sobre catolicismo, sobre protestantismo, neoevangelismo, enfim. Eu passei a ter uma sede de leitura por essas coisas e, embora só posso dizer que agora há pouco entrei num templo para assistir uma aula de escola bíblica, apenas uma aula, não conheço nenhum versículo de cor, e apenas a leitura da Bíblia. Eu passei a ter uma sede disso aí, e muitos me achavam como meus irmãos mesmo, essa coisa de fanático. Eles não aceitam isso, muitos não queriam nem sequer ouvir falar sobre o assunto. O fato é que continuava-se com a ideia de carne. E eu observei, porque o Espírito Santo de Deus, porque o único que podia mostrar isso, a extensão de erros dos quais eu nem lembrava, e que a família insistia que era uma questão de karma por erros de outra encarnação. O que estava acontecendo é que Deus tinha um propósito para mim, porque o certo é que essa tumoração, ou por infecção, qualquer coisa, ela certamente, sem tratamento e a imunidade sendo comprometida pela agressão do tabagismo, as possibilidades de recuperação seriam bem menores. Finalmente, eu comecei a ver a situação, olhar para o mundo e olhar o que eu via nesse livro, a ponto de eu dizer à minha terceira esposa, que eu a procurei no sentido de obter uma ajuda para que eu melhorasse espiritualmente, porque eu me sentia cada vez mais num fundo de poço, tudo a dar errado, falências atrás de falências, problemas passando privações financeiras terríveis. Cheguei a ser demitido do emprego público ao ser transferido no sertão, para trabalhar no sertão pernambucano, e por atender o inimigo do prefeito, eu fui sumariamente demitido, só sendo readmitido 2 anos após, isso sem receber um centavo do que eu tinha direito, porque fui afastado por motivo político. Eu fui readmitido, porque Deus, quando Ele tem um propósito, Ele nos dá o livramento. E trabalhei até me aposentar no Estado novamente. No entanto, na minha carteira profissional tem afastado segundo processo tal, no outro lado tem 2 anos após recontratado. Só que essa terceira esposa, com a metade da idade que eu tenho, era a pessoa que tinha menos condições de conviver comigo, porque choque de gerações, era uma pessoa que era espírita, eu não era espírita. Essa pessoa hoje não tem mais um livro espírita, deu fim a todos eles.
Essa pessoa tem uma família que também não tem relação assim comigo, como meus irmãos, sempre meio afastados, nunca vieram à minha casa. Essas pessoas não tinham simpatia nenhuma por mim. Então, finalmente, com a falência de mais 2 últimas empresas nas quais eu trabalhava, ocupando o cargo de auditor na área da medicina e recebendo salários que chegavam a 4 vezes o valor do mercado, de repente eu fui surpreendido por uma falência. E nessa falência tinha uma senhora que era advogada, e ela, por ser de outro estado, estava passando por privações terríveis, e ela solicitou que o esposo dela dirigisse para mim alguns dias, no sentido de obter alguma ajuda financeira. E essa pessoa, presenciando uma espécie de discussão com a minha esposa, ele extrapolou. E essa coisa desandou de uma maneira como se eu tivesse me queixado da minha esposa, algo que ela não fez. Me levou até a questão da delegacia do idoso, onde eu lá fui pensando que ia haver uma espécie de reconciliação, de entendimento, de aconselhamento. Na realidade, a pessoa ficou explicando as coisas, e aquilo que eu vi que tinha sido narrado não foi exatamente o que eu queria dizer. O fato é que essa minha esposa me ensinou muitas coisas, me ensinou a humildade quando eu tive que compreendê-la. Então, por que eu estou dando esse testemunho? Porque muitas vezes ela chegava para mim e dizia: olha, isso está acontecendo hoje e você falou há tanto tempo. Eu vi coisas na Escritura que eu não precisava assistir o repórter de televisão. Passei a me preocupar com a situação não só minha, mas dos meus irmãos, dos meus filhos, e dos meus pacientes, dos meus vizinhos, dos meus amigos, porque o mundo cada vez, tal qual a Escritura narra, o que eu consegui captar dela, é que o mundo está tal qual está descrito na Escritura, principalmente em Mateus e no livro de João, que é o livro de Revelações, de Apocalipse, escrito por João. Então, as pessoas não percebem que há uma guerra que é invisível para o mundo, né? Nós pensamos que são as pessoas que nos agridem, que nos atacam, elas são simplesmente como marionetes na ponta de dedo de forças espirituais nos espaços celestiais. Então, essas ligações que eu tive com essas trevas, essa coisa desse envolvimento com o vício, tudo isso com a leitura da Bíblia, somente com a leitura da Bíblia, porque eu fui a várias igrejas, entrava numa e saía decepcionado, muitas vezes eu saía pior do que entrei. Numa delas, quando pensei que eu ouvi uma pregação, algo que me elevasse, a pessoa começou a dizer: mandei muito tijolo para construir esse prédio, aqui devia ter cadeiras acolchoadas e ar-condicionado, e eu pensei se aquilo era um teatro ou alguma reunião. E eu saí, Deus me perdoe, mas eu estou saindo daqui pior do que entrei. Eu busquei várias denominações, não quero criticar a religião nem o segmento de ninguém, mas eu sei que no meio, em todos os meios, há o trigo e há o joio, né? Só que eu não me vi dentro de um lugar que me trouxesse que me preenchesse daquela busca, daquele vazio que eu tinha dentro de mim. E uma das experiências marcantes que eu devo trazer aqui, desse agir de Deus na nossa vida, que eu, em dado momento, eu fui acordado de madrugada, e minha mãe já estava perto de partir, envolvida na doutrina espírita, aquilo me angustiava muito, e eu, logo às 7 horas da manhã, estava no apartamento onde ela estava no home care, e havia 2 enfermeiras cuidando da minha mãe, e chegando lá eu comecei a orar em silêncio ao pé do leito da minha mãe. Enquanto eu orava, eu senti um reboliço das enfermeiras, que estavam, eu abri os olhos, elas estavam olhando para uma esquadria de alumínio que era emperrada de um lado e do outro corria fácil. E justamente a que estava emperrada, ela foi se deslocando um pouco sozinha e as enfermeiras estavam espantadas.
Nesse exato momento, entra uma das minhas irmãs e diz ao irmãozinho que está vindo visitar a mamãe. E eu, quando vi, já tinha pronunciado: o Senhor Jesus está aqui, nenhum demônio entra. Olhei para minha mãe após a oração e disse para minha mãe: mamãe, se a senhora crer, repita comigo: Jesus é o Senhor da vida e o meu Salvador. E minha mãe, a despeito do estado de extrema fragilidade no qual se encontrava, ela pronunciou exatamente as palavras que eu havia dito, e nesse exato momento eu senti uma brisa descendo como um cone sobre mim, de uma suavidade e de uma carícia no meu corpo tão inexplicável, que aquilo até hoje me dá a certeza absoluta de que minha mãe partiu nos braços de Jesus. Um outro fato ocorreu mais recentemente e que foi testemunhado pela minha atual esposa e que eu vou trazê-la aqui para que ela própria confirme, pois é algo que, se eu próprio não tivesse visto, ou se alguém não tivesse visto junto comigo, eu mesmo duvidaria. É o seguinte: eu tinha 4 canários belgas e eles cantavam muito. E eu sentia uma certa dor desses pássaros, porque eu dizia: puxa, eles cantam tanto e desde o nascimento que eles são presos, nunca puderam voar. Ao mesmo tempo eu pensava: se soltá-los, eles morrerão, porque eles não estão habituados e logo serão capturados por um gato, qualquer coisa. E uma certa manhã, não faz muito tempo isto, eu estava diante da casa onde morávamos e sentado em uma cadeira com as 4 gaiolas dos pássaros ao meu lado e a minha esposa ao meu lado, conversando com ela. E em dado momento, quando eu vou apanhar a primeira gaiola, e um dos canários, que era de cor marrom, para alimentar, ele estava morto, duro, estirado, que eu cheguei a tocar nele, ele rodava feito um pedaço de pau. E eu pensei comigo e falei: Jesus, tem dó desse pássaro, tal a dó que eu senti do pássaro. Inacreditavelmente, esse pássaro pulou para o poleiro e canta até hoje. Esse pássaro está inclusive com o zelador aqui do prédio, a quem eu presenteei os 4 pássaros. Esse fato foi presenciado pela minha esposa, porque até eu, se não tivesse visto, duvidaria, porque veio em meu coração: se Jesus faz isso por um pássaro, o que não faz por um ser humano? Então, a partir dessas coisas, Deus começou a me mostrar que Ele tem um projeto para cada um de nós, que nós aqui não somos donos de nada. Não adianta, quanto maior a riqueza, quando morrermos, só iremos vestidos se alguém nos vestir. Aqui nada levaremos. E nós não podemos prever qual é o momento em que partiremos. Mas a conjuntura está repleta de sinais que são relatados na Escritura e que mostram que Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para habitar entre nós, realmente existe. Ele realmente é o grande e verdadeiro médico, um excelente otorrino, porque só uma consulta curou um surdo mudo, um excelente ortopedista, porque curou uma mulher encurvada há muitos anos no primeiro atendimento, um extraordinário ginecologista, porque curou uma mulher que sofria de hemorragia menstrual ginecológica há 12 anos e havia gasto tudo que tinha com os médicos. Esse médico, se eu fosse descrever, nem falando 10 anos sem parar, eu conseguiria sequer chegar perto do que ele fez. O que eu posso dizer é que eu, que fui um homem que cometeu tantos erros na vida, que nunca fez nada de bom, e que todos diziam, olhavam e diziam: Paulo é uma pessoa que não tem religião, Paulo não sabe o que quer, Paulo nunca só vive em crise. E Deus me mostrou, trouxe a minha lembrança, porque eu estava passando por tudo isso e porque Deus tinha um propósito para mim, como tem para você, meu amigo, que está ansioso, que procura um médico e que sente dores e que quando vai examinar não se achou a doença definida e que você não dorme bem e você não compreende como o mundo está cada dia
mais embrutecido, com maior inversão de valores, onde muitos, a grande maioria, faz como se deixasse a vida lhe levar, mas levar para onde a vida nos leva, para o túmulo, e o que encontraremos depois será para a eternidade. Então é com esse propósito de que as pessoas alertem para isso, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de amanhã, Ele é imutável, não é? Ele nos ama a ponto de ter oferecido o seu Filho unigênito para que, com um preço caríssimo do seu próprio sangue, pagasse por culpas que nós não poderíamos pagar. As religiões enaltecem o ego da pessoa, tudo é o ego, eu posso, eu devo, mas Deus não barganha com ninguém, ninguém pode se colocar como credor de Deus. Eu fiz a minha parte, agora Deus faz a dele. Deus exige, não abre mão de ser adorado como único e verdadeiro Deus, que não há outro que a ele se compare. Esse Deus maravilhoso está ainda de braços abertos e tem um amor inexplicável para nós, porquanto se ofereceu e se humilhou e se tornou por um pouco tempo, um pouco menor do que os anjos, para pagar por aquilo que sua justiça perfeita exigia e que nós não poderíamos pagar. Esse Deus é quem tem mostrado, e no final já da minha trajetória, que nunca consegui fazer nada de agradável para Deus, Ele me mostrou que Ele tem um carinho especial por mim, como tem por você. Eu gostaria de chamar a minha esposa, que inicialmente era espírita, ela é uma pessoa cética, não é de acreditar em qualquer coisa, sem mais nem menos, e ela vai apenas dizer o que viu naquela ocasião. Boa tarde, me chamo Alexandra, esposa de Paulo, e realmente o fato é verídico da questão do pássaro. Realmente ele fez uma oração, e ao fazer a oração realmente o pássaro ressuscitou e canta até hoje. E eu sou uma pessoa, como ele disse na rua anteriormente, que não sou de acreditar em muitas coisas. Então assim, eu só acreditei porque realmente eu estava lá e vi, e presenciei o fato. E isso ocorreu não porque eu tem alguma coisa de especial. Isso ocorre para a glória de Deus. Porque se Deus faz isso por um pássaro, o que não fará por nós? O que Ele fez por nós? Sofrendo morte de maldição, morte de cruz. Então é com esse propósito que nós humildemente vimos aqui trazer o nosso relato, no sentido de que você que me ouve seja fortalecido na sua fé e que em outras oportunidades nós possamos trazer algo no sentido de compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus lida por um leigo, por uma pessoa que nada entende de teologia e que jamais fez qualquer curso sobre isso. Uma pessoa que Deus tinha um propósito, como tem para você, que fez aquela senhora me presentear com essa Bíblia, que tem sido a minha bênção até hoje. Eu quero agradecer a todos e pedir a Deus que os ilumine e que lhe toque os ouvidos, os olhos e o coração, para que vejam, ouçam e se convertam e se voltem para Deus, porque ainda há tempo de achar. Deus não tem prazer na condenação de quem não crê nele, mas que todo ele chegue ao conhecimento da verdade e à salvação. Deus seja louvado para todo sempre. Amém.